Saudações a todos! Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre os câmbios automatizados. Tem alguns vídeos no canal falando sobre o Waze R. Eu mesmo testei um Logan por 50 mil quilômetros. E aqui no canal tem um vídeo falando sobre esse carro e sobre minha impressão ao dirigi-lo. E agora eu rodei também mais 50 mil quilômetros nesse Sandero. Também possui o câmbio automatizado Waze R. Nós sabemos que por enquanto os automatizados praticamente não são mais produzidos no Brasil. Afinal de contas foi uma aposta que não pegou muito bem por aqui. Mas afinal de contas, será que vale a pena ter um? Será que eles são bons ou são ruins? Então eu vou propor aqui alguns aspectos ou detalhes aos quais você deve se atentar antes de decidir se o automatizado é para você ou não. Eu acredito que são escolhas que dependem de cada um. Então, conhecendo melhor as características do produto, isso vai te dar chance de fazer a melhor escolha de acordo com as suas necessidades e preferências. Vamos lá então? Então, o primeiro aspecto que eu queria destacar é o preço. Afinal de contas, os automatizados eles custam menos que os carros automáticos. E sendo que por conta da má aceitação no mercado automotivo, os preços dos usados com esse câmbio são ainda menores. Afinal de contas, eles costumam se desvalorizar bem. Então, para comprar, talvez seja ótimo, já que você vai ter a possibilidade de aposentar a embreagem gastando bem menos na compra. Já na hora de vender, se você precisa vender rápido, pode ter alguma dificuldade, já que, como eu disse, existe uma certa resistência a esse tipo de veículo. Então, a lógica aqui seria a seguinte: você vai comprar um veículo que foi desvalorizado, ok, vai pagar menos. E vai vender também por menos. Então, no final, uma coisa acaba compensando a outra, tá bom? O segundo aspecto é o custo de manutenção. E aqui eu vou fazer uma comparação com os automáticos. Então, é dito que o custo para consertar um automático é bem maior que o automatizado. Só que, em compensação, o automatizado ele vai dar mais manutenção que o automático. Sendo que um dos pontos sensíveis desse câmbio parece ser a embreagem, que tem um desgaste maior que no câmbio manual. Embora alguns veículos, nós temos relato de veículos que tiveram uma embreagem com uma duração bem longa. Então também, apesar de você ter a troca ocorrendo automática, ainda assim existem alguns cuidados que o motorista deve ter para preservar a embreagem. Vou dar um exemplo. Se você para numa subida e fica acelerando, fazendo uma aceleração no motor para manter o veículo parado, é a mesma coisa de você segurar meia embreagem e acelerador num câmbio manual. Você vai queimar a embreagem e, consequentemente, vai produzir um desgaste maior. Então temos que nos atentar a isso. E o terceiro aspecto é o funcionamento na prática. Como será que esse carro se comporta na prática andando? Na passagem de marcha vai acontecer como se fosse um carro manual. Quando você passa a marcha, você pisa na embreagem, passa a marcha, existe um pequeno vazio aí na aceleração, né? E esse vazio, esse momento de transição de marcha, ele vai acontecer como no carro manual. Acontece quando a pessoa está dirigindo manualmente e pisa na embreagem, ela acaba nem se dando conta dessa condição. Que já no automatizado você vai sentir essa pequena passagem, né? Um pequeno vazio. A não ser em situações, por exemplo, que você exige uma condução muito esportiva, que você acelere muito bruscamente. Talvez você vai sentir um pouco mais. Por quê? Porque o robô tem um certo tempo para fazer a troca de marcha. Talvez você sinta mais essa passagem. Nesse caso, eu sugiro usar trocas manuais. Bem, pessoal, então esses são os detalhes que eu queria passar para vocês, certo? Preço do veículo, preço de venda, de compra, de venda, que vai ser menor que um carro automático, ou seja, você vai gastar menos dinheiro para trocar suas marchas de forma automática sem ter que pisar na embreagem, ter um certo conforto. Segundo aspecto, custo de manutenção. Conforme eu disse, há relatos de desgaste precoce de embreagem. Não são poucos os relatos, né? A gente tem que falar aqui a verdade, não são poucos os relatos. Temos muitos relatos de desgaste precoce da embreagem. Então aqui cabe a pergunta: você anda muito com o carro? Você é aquela pessoa que anda 100, 150 mil quilômetros? Talvez vai ter algum gasto aí de manutenção. Ah, você vai pegar um carro e vai rodar, sei lá, roda muito pouco por ano, roda 5 mil, 10 mil quilômetros por ano. Vai vender o carro daqui a 3, 4 anos, não vai passar de 30, 40 mil. Você não vai ter gasto, como eu falei, 50 mil quilômetros rodados aqui, embreagem
está funcionando ok, né? Algum probleminha de trepidação, mas é um início talvez de problema. Futuramente, provavelmente, vamos ter que fazer aqui uma manutenção nesse carro. E o terceiro aspecto é o funcionamento na prática, ou seja, o conforto, a forma como você conduz, como é isso. Então, conforme eu falei, não é a mesma coisa de um automático, não vai ser da mesma forma, porque é um outro sistema, é uma outra forma de condução. Se você está buscando um rodar suave, uma troca de marcha limpa, sem nada, então não aconselho você, isso vai te incomodar. Mas, por outro lado, se você não conhece, seria legal fazer algum teste, dirigir para ver, porque quando eu fui adquirir o primeiro carro desse tipo, eu fui com esse pensamento que as pessoas falavam, ele dá tranco, ele é desconfortável. E eu dirigi, fiz um test drive e achei que não era nada disso, que tudo bem, você sente a passagem de marcha, você vai sentir que a marcha está passando, que está trocando, mas longe assim de qualquer desconforto, né? Os passageiros que estão com você não vão sentir nada, vão sentir como se estivesse dentro de um carro manual mesmo, nem vão te relatar nada, tá? Então esse ponto pode ficar tranquilo. Então eu fico por aqui, me despedindo de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e qualquer dúvida, só colocar aqui nas perguntas. Peço que dê um joinha aí para ajudar a gente e se inscreva no canal, tá bom? E eu vou colocar mais vídeos falando sobre veículos. Grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.